A torcida do São Paulo já não aguenta mais esperar, cara. É impossível não sentir aquele arrepio quando o nome do Lucas Moura aparece no telão do Morumbi, mesmo ele estando fora. É um símbolo, um ídolo, um dos poucos que ainda representa aquele tricolor raiz, aquele São Paulo de verdade que todo mundo sente falta. E agora, parece que o dia tá chegando, finalmente. O Lucas tá voltando. Tá voltando, gente. Depois de meses afastado por causa daquela maldita lesão no joelho, ele entrou na fase final da transição física. E olha, só quem é torcedor mesmo entende o tamanho dessa notícia. O que esse cara representa não é pouca coisa não. Não é só um jogador voltando. É identidade, é raça, é alma tricolor em forma de camisa 10. Desde que chegou do Tottenham, o Lucas nunca se escondeu. Jogou com garra, com disposição, com entrega. Não é o tipo de estrela que some em jogo difícil. Muito pelo contrário, ele puxa o time. E agora, com o Crespo colocando São Paulo nos trilhos, com o elenco vivendo uma fase de reorganização emocional e tática, ter o Lucas de volta é tipo colocar combustível premium num carro de Fórmula 1. A gente lembra bem do jogo contra o Corinthians, quando ele se lesionou. Foi triste. Um lance bobo, um movimento errado, e lá vai o joelho do cara pro espaço. A torcida inteira parou. O estádio silenciou. Parecia que o ar saiu do pulmão de todo mundo. Porque todo mundo sabia, perder o Lucas era perder muito mais do que velocidade e técnica. Era perder moral, era perder presença, era perder aquele cara que levanta o vestiário só de entrar. Desde então, foi luta. Fisioterapia intensa, preparação física detalhada, tudo sendo feito com o maior cuidado. E agora, de acordo com os bastidores que saíram hoje, o Lucas já está correndo com bola, já está participando das atividades com o grupo, mesmo que de forma parcial. Isso significa que a volta está perto, muito perto. Talvez ele já esteja no banco contra o Vitória. Imagina! Morumbi lotado, torcida inflamada, e o Lucas voltando. Vai explodir. E não é só questão de nostalgia. É tática, é futebol. O Crespo, que já conseguiu reorganizar esse time num esquema sólido com 3 zagueiros e meio-campo funcional, vai ter agora uma arma a mais. Um cara que flutua pelos lados, que quebra linhas, que tem visão de jogo e explosão. Não dá para marcar o Lucas fácil. E com o Calleri centralizado, com o Luciano jogando mais perto do gol, a volta dele pode ser o empurrão que faltava para esse time decolar de vez. Além disso, o Lucas é um termômetro emocional. Quando ele está em campo, o clima muda. A torcida empurra mais, os companheiros crescem, o adversário respeita. É tipo o Rogério Ceni no gol naquela época dourada. Só de estar ali, a presença pesa. É esse tipo de jogador que muda o ambiente. E hoje, num futebol tão pragmático, tão engessado, isso é ouro. Isso vale ponto. A comissão técnica está tratando esse retorno com pinça. Não querem acelerar para não correr risco de nova lesão. Isso é sensato. Mas o próprio Lucas, nos bastidores, já teria dito que se sente bem, confiante, com dor zero. E se ele está dizendo isso, a gente acredita. Porque esse cara não é de corpo mole, nunca foi. Ele quer jogar, ele quer ajudar, ele quer decidir. E o São Paulo precisa de decisivos. A torcida tá sedenta. A galera quer ver o Lucas dando aquelas arrancadas pela direita, cortando pro meio, servindo o Luciano, fazendo tabela com Calleri. Quer ver o Morumbi explodir de novo com um gol dele aos 45 do segundo tempo. Quer ver aquele moleque que brilhou no Sub-20, que foi campeão, que foi pra Europa e voltou porque ama essa camisa. Quer ver o Lucas em campo, de novo, como símbolo dessa virada. E olha, não é por acaso que ele decidiu voltar pro São Paulo. Ele teve proposta. Teve clube europeu, teve MLs, teve tudo quanto é canto. Mas escolheu o tricolor. Por amor, por identificação, por história. E isso tem que ser valorizado. Porque jogador assim tá raro. Hoje em dia, qualquer um que recebe R$2 a mais muda de clube, muda de escudo. O Lucas não. O Lucas voltou pra casa. A galera que acompanha o dia a dia no CT da Barra Funda fala que ele tá treinando com aquele brilho nos olhos. Que todo mundo no elenco tem um respeito danado por ele. Que o Crespo conversa muito com o Lucas, pede opinião, escuta. Porque sabe que ali tem experiência, tem visão de jogo, tem bagagem. E o grupo precisa disso. A molecada do banco precisa olhar pro lado e ver alguém que já passou por tudo no futebol. Agora é contar os dias. Cada treino é um passo mais perto do retorno. E a torcida já tá preparando faixa, tá preparando canto, tá preparando a alma para esse momento.
Porque quando Lucas entrar em campo de novo, vai ser diferente. Vai ser mais do que um jogador voltando. Vai ser o símbolo da reconstrução. Vai ser o aviso de que o São Paulo está voltando a ser São Paulo. É incrível pensar como um único jogador pode mexer tanto com o emocional de uma torcida. Mas é isso que acontece com ídolos. Eles têm esse poder. E o Lucas é isso, ídolo. É desses que se aposentarem aqui vão sair aplaudidos. E o retorno dele é um presente, é um reforço de peso, é um alívio. A comissão técnica vai segurando a empolgação, como sempre. Mas a imprensa já dá pistas. E o torcedor sente no ar. Tem algo diferente chegando. E é o Lucas. Pronto para voltar, pronto para correr, pronto para decidir. O Vitória que se prepare. Porque mesmo que o Lucas entre só no segundo tempo, o impacto é imediato. Muda o astral, muda o clima, muda o jogo. E se o São Paulo vencer, vai ser com cara, alma e coração tricolor. Com Lucas Moura comandando o resgate. Esse retorno, meus amigos, não é só médico. É espiritual. O torcedor estava precisando dessa notícia. Estava precisando acreditar de novo. E agora tem motivo. Tem esperança. Porque o Lucas está voltando. E com ele, volta a esperança de dias melhores no Morumbi. Ele não volta sozinho. Volta com a responsabilidade de ser líder. Volta com a missão de transformar raça em resultado. Volta para jogar bola, mas também para inspirar. Porque esse elenco, com Lucas em campo, se transforma. Cresce. Vira outro. A temporada é longa. Ainda tem muito jogo pela frente. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. E o São Paulo precisa de todos. Mas acima de tudo, precisa do Lucas. Daquele cara que carrega o peso da camisa como se fosse pele. E agora, ele tá pronto para vestir ela de novo. É só questão de tempo. E quando ele pisar no gramado, vai ser ovacionado. Vai ser aquele abraço coletivo da arquibancada. Vai ser o grito entalado saindo com força. Porque o São Paulo, com Lucas Moura, é outro time. É outro clube. É outra história. E pode anotar, ele vai voltar decidindo. Vai voltar chamando a responsa. Vai voltar como sempre foi. Um de nós. Um tricolor de alma. Um guerreiro. E o Morumbi vai tremer quando ele tocar na bola de novo. Então segura o coração, torcedor. Porque a volta tá chegando. E o Lucas tá vindo com tudo. Tá vindo para fazer história de novo. Tá vindo para botar fogo nesse ataque. Tá vindo para levantar o São Paulo de vez. E quando ele fizer o primeiro gol no retorno, quando correr pro escudo e beijar a camisa, meu amigo, vai ter muito marmanjo chorando. Porque esse momento, a gente esperou demais. E agora tá aí. Pronto. Chegando. Lucas Moura tá voltando. E o São Paulo agradece. A torcida vibra. O futebol sorri. Porque ídolo é isso. Ídolo não some. Ídolo volta. E volta para fazer história. De novo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Amanhã, que começou com especulações, terminou com uma notícia que fez o coração da torcida são paulina disparar. Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o novo reforço do São Paulo Futebol Clube. Em um daqueles dias que parecem roteiro de filme, com reviravoltas, boatos, flagras e confirmações, o tricolor paulista surpreendeu todo o país ao anunciar a contratação do atacante que estava no Cruzeiro. Uma negociação silenciosa, mas cirúrgica, que movimentou os bastidores do futebol brasileiro e colocou o Morumbi novamente no centro das atenções. O vídeo do anúncio oficial não durou mais do que 1 minuto, mas foi suficiente para incendiar as redes sociais. Nele, Gabigol aparece caminhando por entre as sombras, vestindo uma camisa retro do São Paulo, enquanto narra: alguns caminhos a gente escolhe. Outros, o destino escreve com a camisa que você sempre sonhou vestir. A revelação veio em seguida, com ele vestindo o manto tricolor e apontando para o escudo. A explosão da torcida foi imediata, e não é para menos. O São Paulo não apenas contratou um grande jogador, contratou uma estrela que carrega títulos, gols e uma personalidade que promete incendiar o Morumbi. Nos últimos meses, Gabigol vinha tentando reencontrar seu melhor futebol no Cruzeiro, clube que apostou alto em sua recuperação e apostava nele como referência ofensiva para a temporada. Porém, o ciclo em Minas nunca engrenou completamente. Apesar do carinho da torcida azul, o atacante parecia deslocado taticamente e emocionalmente. As atuações apagadas e os desentendimentos internos foram sinais de que a relação poderia ter fim antecipado.
E foi justamente nesse momento de incerteza que o São Paulo agiu com precisão e frieza. A diretoria tricolor, liderada por Júlio Casares, vinha sendo cobrada por um grande nome desde o início do ano. Com um time competitivo, treinado por Hernan Crespo e jogando um futebol cada vez mais intenso, a cereja no bolo era uma referência no ataque. Alguém que soubesse decidir, impor respeito e, principalmente, incendiar o torcedor. Gabigol preenche todos esses requisitos e ainda carrega um histórico vitorioso que poucos jogadores brasileiros ativos podem ostentar. Para a torcida são paulina, a chegada de Gabigol não é apenas um reforço. É uma declaração. Uma afirmação de que o clube voltou a pensar grande, a mirar títulos e a buscar protagonismo em todas as competições. Um sinal de que o São Paulo está cansado de ser coadjuvante e quer voltar a ser temido. Com a chegada de Gabi, a expectativa se transforma em empolgação. O torcedor já começa a imaginar gols em clássicos, provocação para os rivais e, claro, o nome do camisa 9 ecoando nas arquibancadas lotadas. É impossível falar de Gabigol sem mencionar sua personalidade forte. Desde os tempos de Santos, passando pelo Flamengo e agora em sua curta passagem no Cruzeiro, ele sempre foi um jogador midiático, provocador e dono de frases de efeito. Mas é justamente essa ousadia que pode fazer dele um símbolo no Morumbi. O São Paulo, um clube acostumado com craques de personalidade como Raí, Lugano e Rogério Ceni, parece o cenário ideal para que o atacante volte a brilhar. Crespo, que vem sendo elogiado por seu trabalho consistente, agora ganha uma peça que pode mudar o patamar da equipe. Se antes o São Paulo precisava criar demais para fazer um gol, agora tem alguém que pode resolver com uma bola. Alguém que vive de gols e que não foge de grandes jogos. Crespo já deixou claro que terá liberdade para montar um esquema ofensivo que potencialize as qualidades de Gabigol, seja como centroavante clássico ou em uma função mais solta, próximo a Caleri ou Luciano. A torcida, por sua vez, já fez sua parte. Minutos após o anúncio, as redes sociais do clube explodiram com vídeos, montagens, músicas e promessas de apoio incondicional. Camisas personalizadas com o nome do atacante já estavam esgotadas na loja online. Até mesmo torcedores que costumavam criticar Gabigol por sua postura em campo agora se rendem ao seu talento. Afinal, quando ele veste o manto, ele é um dos nossos. E ninguém ousa duvidar do que ele pode fazer com essa camisa pesada. Gabigol, por sua vez, parece motivado como há tempos não se via. Em sua primeira declaração como jogador do São Paulo, ele disse: "Eu escolhi estar aqui. Escolhi essa torcida, esse estádio, essa história. Vim para fazer parte de algo grande, e quero que o torcedor saiba que vou dar tudo por essa camisa." Frases fortes, que indicam que ele está pronto para reescrever sua trajetória no futebol brasileiro, agora com as cores do tricolor. Os bastidores da negociação foram mantidos em absoluto sigilo. Pouquíssimas pessoas sabiam do interesse real do São Paulo. Tudo foi conduzido com discrição, e o acerto com o Cruzeiro ocorreu de forma amistosa, com o clube mineiro liberando o jogador mediante compensação financeira e a promessa de manter boas relações comerciais com o tricolor no futuro. Nos bastidores, comenta-se que o São Paulo teve ajuda de investidores para viabilizar a contratação. A estreia de Gabigol já tem data marcada. Será no próximo sábado, no Morumbi, contra o Corinthians. Um clássico que promete casa cheia, clima de decisão e uma chance de ouro para o novo camisa 9 cair nos braços da torcida. Se marcar, pode ter certeza que o grito de "é Gabigol" vai ecoar como nunca no estádio. E mesmo que não balance as redes, sua simples presença em campo já será suficiente para mudar a postura do time e do adversário. Mas a chegada de Gabigol também traz desafios. O elenco precisará se adaptar à sua presença, e alguns jogadores terão que disputar posição com ele. Crespo, inteligente como é, saberá dosar os egos e montar uma equipe que funcione como um coletivo, algo que o argentino vem fazendo com maestria desde que chegou. A expectativa é que a presença de Gabigol eleve o nível de competitividade interna e sirva de estímulo para o elenco todo. O impacto fora de campo também é evidente. O São Paulo ganha uma figura midiática, que atrai a atenção da imprensa, de patrocinadores e de torcedores. O clube já percebeu isso e pretende usar Gabigol como rosto de campanhas publicitárias, ações de marketing e eventos com a torcida. A contratação movimenta o clube em todas as frentes e sinaliza que o tricolor está pensando além das quatro linhas. O presidente Júlio Casares se pronunciou brevemente após o anúncio. Disse que o clube vive um novo momento, em que ousadia e responsabilidade caminham juntas. Trouxemos um jogador que representa nossa ambição. O São Paulo quer vencer, e para isso precisa dos melhores. Gabigol é um deles. Palavras fortes que mostram que, para a diretoria, essa contratação é estratégica e simbólica. Para os rivais,
A chegada de Gabigol ao São Paulo é um alerta. O tricolor voltou a investir pesado, voltou a se mexer e voltou a atrair grandes nomes. O Morumbi, que tantas vezes viu estrelas brilharem, agora tem um novo protagonista. E a torcida, carente de ídolos recentes, abraça esse momento com entusiasmo, esperança e uma pitada de provocação. Porque quando o São Paulo se mexe, o futebol brasileiro sente. A contratação de Gabigol também gera expectativa em competições internacionais. Com ele no elenco, o São Paulo se torna ainda mais perigoso na Copa Sul-Americana e pode sonhar com uma vaga direta na Libertadores. O elenco já era competitivo, mas faltava uma peça decisiva, alguém que resolvesse nos momentos em que o talento individual faz a diferença. Agora, essa peça chegou. A trajetória de Gabigol no São Paulo ainda vai começar, mas o impacto já é real. Ele ainda nem entrou em campo e já é protagonista de manchetes, debates esportivos e sonhos de uma torcida inteira. Se conseguir repetir no Morumbi os feitos que teve no Maracanã, o tricolor pode estar diante de um novo capítulo vitorioso em sua rica história. Resta agora aguardar o apito inicial. Porque quando o Gabigol pisar no gramado com a camisa do São Paulo, não será apenas mais uma estreia. Será o início de uma era. A era em que o tricolor volta a ter um ídolo no ataque, um nome para gritar nas arquibancadas e um jogador para confiar nas decisões. E a torcida está pronta. O Morumbi está pronto. E, ao que tudo indica, Gabigol também. Essa contratação representa mais do que futebol. Representa resgate, ousadia, fé. O São Paulo aposta alto, mas aposta com convicção. E quando essa camisa pesa, é porque ela foi feita para grandes. Gabigol agora veste o manto. E a história, mais uma vez, está sendo escrita. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.